Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Hoje vou mostrar um filme chamado Secret Millionaire. Secret Millionaire começa mostrando uma festa realizada na casa de um velho chamado Paten. Ele é o dono da empresa Python, que é rica. Seu filho, Sean Paten, compareceu à festa com seu melhor amigo, Jared. Sean é o único herdeiro de toda a fortuna de seu pai. Na festa, Jared disse a Sean que 3 belas mulheres observavam há muito tempo. Jared o desafiou a conhecer as mulheres porque ele era um homem tímido. Quando Sean se aproximou deles, uma das mulheres chamada Jace o provocou. Então, Jace acidentalmente derramou uma bebida no casaco dele. Ele imediatamente foi para seu quarto para trocar de roupa. Depois que ele saiu, as 3 mulheres deixaram Jared sozinho. Enquanto isso, do lado de fora do prédio da festa, vários adolescentes estavam colando um pôster no carro dos convidados da festa. Eles fizeram isso como um ato de rejeição contra a empresa Python. A empresa quer transformar o playground da cidade em uma área residencial. Os adolescentes foram liderados por uma mulher chamada Alice. Quando Sean estava em seu quarto tentando balançar seu taco de golfe, de repente, seu pai veio ao seu encontro. Seu pai disse que queria casar Sean com Jace, filha de um colega rico de seu pai. Mas Sean recusou porque não achava que Jace era uma boa mulher. Ao ouvir isso, seu pai ficou desapontado e disse a Sean para encontrar um emprego em uma semana. Se ele não conseguir encontrar um emprego dentro de uma semana, ele deve querer trabalhar na empresa de seu pai. Por causa dessa época, Sean, que recebeu o capital de seu pai, sempre falhou em começar um novo negócio. Enquanto estavam do lado de fora do prédio, Alice e suas amigas ainda colaram posteres nos carros dos convidados. Mas eles pararam quando quiseram colocar um pôster no carro de Paten porque 2 homens estavam conversando e observando o estacionamento guardando o prédio. Mas quando Alice ainda quis tentar colocar um pôster no carro de Paten, ela foi pega pelos guardas do prédio. Ela fugiu imediatamente do local. Enquanto isso, seus amigos fugiram e os guardas imediatamente os perseguiram. Alice se esconde ao lado de um Porsche preto, que é o carro de Sean. De repente, Sean veio em direção ao carro. Alice ficou surpresa com sua chegada. Ela pensou que ele era um homem rico, mas ele negou. Ele disse que era um frentista. Alice, que não sabia que Sean era filho do dono de Python, imediatamente acreditou em suas palavras. Quando os guardas viram Alice e a perseguiram, Sean os parou. Depois que ele conseguiu enganar os guardas, ele imediatamente correu com Alice. Depois de terem corrido o suficiente, eles pararam. Naquela época, Sean fingiu dizer que apoiava Alice, que se opôs às políticas da empresa de Python. Então os dois se conheceram. Ela disse que era funcionária de um food truck. Ao vê-la tão independente, Sean se sentiu atraído por ela. Sean disse que queria vir com Alice no caminhão e vender comida. Então os dois entraram no caminhão e ela o dirigiu. Ambos pararam em um parque de propriedade da família de Sean, mas ele apenas ficou quieto e não quis contar a ela. Sean tenta fazer um brinde a Alice para impressioná-la. Ela imediatamente oferece para trabalhar vendendo torradas com ela porque seu chefe precisa de um chefe de cozinha. Sean, que estava procurando emprego, imediatamente aceitou a oferta. Por outro lado, o pai de Sean disse a Jace que ela tinha que ser paciente com Sean porque não era fácil derreter o coração dele. Jace, que o amava muito, obedeceu e foi paciente, mesmo que o matchmaking tenha sido realizado pela Paten apenas para fins comerciais. Depois que eles terminaram de vender, Alice levou Sean para casa, mas ele não quis mostrar sua casa e desceu em um parque, porque ele não quer que ela saiba que sua casa é muito luxuosa. Depois que o caminhão se afastou, ele foi para a casa de táxi até sua casa. Chegando na casa, Sean diz a Jared que encontrou uma boa mulher. Ele disse que ficou impressionado com a simplicidade de Alice, que se dispôs a aceitá-lo como um homem simples. Porque todo esse tempo, outras mulheres só o amam por causa de sua riqueza. Sean disse que agora trabalha em um food truck. Jared, que ouviu isso, discordou. Porque não importa as circunstâncias, Paten ainda pedirá a Sean para trabalhar para sua empresa, mas ele ainda tenta ser independente executando seu novo trabalho. Em outro lugar, Alice ouve uma história de sua melhor amiga, Beth. Ela tem 2 namorados. Ela disse que Alice não deveria ser estranha quando se trata de lidar com um homem para encontrar um namorado. Por qualquer motivo, todos precisam ter um parceiro. Então Alice contou a ela como conheceu Sean. No dia seguinte, Alice estava atrasada para ir ao local do caminhão de comida. Felizmente, há uma mulher proprietária do negócio chamada Nia para substituir seu emprego. Ela disse a Alice que gostou muito da atuação de Sean. Em seu primeiro dia de trabalho, Sean traz seus utensílios de cozinha sofisticados. Ele disse que
ganhou tudo isso de sua escola de culinária como presente. Quando muitos clientes estavam na fila, ele e Alice conseguiram lidar com isso graças à coesão. Depois que o trabalho deles terminou, Alice não foi direto para casa. Ela quer distribuir cartazes de uma petição contra a empresa Python. Shane foi com ela para ajudá-la. Momentos depois, eles chegaram ao lugar certo para divulgar a petição. Eles se separam para conseguir as assinaturas de mais pessoas. De repente Jace, que acabará de sair do prédio, viu Shane à distância. Ela imediatamente veio e o convidou para um encontro. Felizmente, ele conseguiu esconder a petição quando Jace chegou. Ele recusa sua oferta e decide ajudar Alice. Depois que terminaram de distribuir a petição, Alice levou Shane ao parque. Ela disse que ficaria muito triste se o jardim fosse demolido, porque a primeira pessoa que construiu este parque o dedicou aos moradores. Quando Shane lê o nome da pessoa em uma pedra, descobre-se que é seu sobrenome. Eles caminharam pelo parque. Depois que ambos terminaram de andar, Shane se despediu e voltou para casa de táxi. Quando Shane chegou em casa, seu pai sentou no sofá e leu o jornal. Ele se sentou com o pai e disse que havia trabalhado como chefe. Quando Shane perguntou ao pai por que ele transformaria o parque em habitação, mas seu pai não respondeu. Ele imediatamente mudou a conversa e recebeu uma ligação. Depois de voltar do parque, Alice foi imediatamente para a casa de Beth, que estava realizando um programa de leitura de poesia para expressar seu coração. Após o evento, Beth conversou imediatamente com seu primeiro namorado, Pascal, mas, de repente, seu segundo namorado chamado Gideon veio vê-la com um buquê de flores. Pascal, que viu isso, imediatamente se despediu e os deixou. Gideon continuou sua conversa com ela, ignorando Pascal. Shane, que havia chegado à casa, foi imediatamente até Jared para contar a ele sobre os problemas de seu pai. Por que seu pai ainda quer despejar o parque da cidade, mesmo que o parque tenha sido construído por seu avô? Ele pediu conselhos a Jared para que pudesse se aproximar de Alice. Jared disse que ele deveria tocar a música favorita dela enquanto eles estivessem conversando ou trabalhando. No dia seguinte Shane voltou ao trabalho, mas ele ficou surpreso com a presença de Paten em seu food truck. Paten perguntou o que ele estava fazendo aqui, mas eles falaram como se não se conhecessem. Alice, que sabia da presença de Paten, o convidou para debater a questão do despejo do parque. Shane interveio e pediu ao pai para sair daqui assim que muitos clientes já estivessem na fila. Então Paten deixou o caminhão de comida. Depois que eles terminaram o trabalho, Nia veio de repente e ficou com raiva com Shane, porque ele deu brindes grátis para a caridade. Ela não quer fazer caridade, ela quer ganhar dinheiro vendendo o brinde. Ele respondeu que, se Nia se opusesse, ela poderia cortar o salário dele no próximo mês. Então Alice o convidou para jantar porque ficou impressionada com a generosidade dele. Ele aceitou e imediatamente correu para casa. Chegando em casa, Shane pede a Jared que encontre um carro antigo para jantar com Alice. Então Paten saiu da casa para encontrá-lo e conversar com ele, mas Shane recusou. Paten zombou dele dando-lhe dinheiro para comprar gasolina para o carro. Ele olhou bruscamente para o pai. Shane imediatamente foi buscar Alice na casa dela. Ele viu que ela não estava envergonhada quando ele a pegou em um carro velho. Então eles foram a um restaurante. Quando chegaram lá, Alice contou a Shane sobre seu passado de ter sido traído por um homem. Aquele homem traiu a melhor amiga dela na faculdade. Alice pediu a Shane que lhe contasse sobre si mesmo. Ele apenas disse a ela que havia ganhado um jogo de minigolfe e a convidou para jogar minigolfe no café. Enquanto jogavam golfe, Alice lembrou que a petição tinha menos de 500 assinaturas. Porque a petição exige 1000 assinaturas dos cidadãos da cidade para ganhá-la. Shane continua a incentivá-la a preencher as 1000 assinaturas. No dia seguinte, houve boas notícias de Beth e Gideon. Eles conseguiram coletar 700 assinaturas com a ajuda de seus amigos. Ao ouvir as boas notícias, Alice imediatamente contou a Shane. Ela pede que ele faça uma torta para comemorar. Quando a torta estiver pronta, Shane quer dizer que é filho do dono da empresa Python. De repente, seu pai liga. Então ele não diz a ela. Então ele foi para casa depois que o evento acabou. Quando ele chegou em casa, Paten convidou Shane para jantar com ele e Jace. Naquela época, Paten soltou seu trabalho como chefe em um food truck. Shane não estava bravo com isso e não se importava. Ele respondeu que estava feliz por estar perto de Alice. Paten discutiu a questão da petição, mas a ignorou. Ele escolheu deixá-los e foi para a varanda. Então, Jace veio ver Shane e perguntou o que realmente aconteceu. Ela oferece um acordo para que Paten não despeje o parque. Ao ouvir isso, ele ficou intrigado e a convidou para almoçar no dia seguinte no clube. No dia seguinte, Alice pergunta a Nia por que Shane não veio trabalhar hoje. Nia respondeu que ele estava doente, então ele não veio hoje. Alice, que estava preocupada, pediu seu endereço. De repente, Beth vem ao encontro de Alice no food truck. Ela disse que Paten retirou unilateralmente a petição e ainda queria despejá-la. Ao ouvir isso, Alice ficou irritada e quis conhecê-lo. Beth diz a ela que Paten geralmente está no clube chique de seu amigo íntimo. Por outro lado, Shane se
encontrou com Jace para discutir o acordo. Ela disse que agora não concordava com esse arranjo. Então, ela o convida para trabalhar juntos para cancelá-lo. Quando Alice chegou ao local, ela acidentalmente viu que Shan estava com Jace. Então Jace explicou que ela estava apenas conversando como amiga com ele. Naquele momento, Shan disse a verdade que na verdade ele era filho de Paten. Ao ouvir isso, Alice ficou desapontada e os deixou. Quando Shan chegou em casa, ele contou a Jared sobre as coisas ruins que aconteceram com ele hoje. Jared ainda o encorajou porque sua personalidade começou a mudar para melhor depois de estar perto de Alice. Ele diz a Shan para tentar entrar em contato com Alice e dar a ela uma explicação porque Jared acredita que ela o ama também. Então Shan imediatamente ligou para ela, mas ela não atendeu. No dia seguinte, Beth, que estava na biblioteca, foi visitado por Gideon para expressar seu sentimento, então eles foram a um encontro. Por outro lado, Shan está bravo com Paten porque ele destruiu seus desejos. Paten o colocou em tudo, desde as petições do parque a empregos e parceiros de vida. Então Shan levou Paten ao parque para ver a pedra com o nome de seu avô. Então, Paten caiu em si e contou a história do parque. Então, seu avô costumava construir um parque porque o terreno da cidade estava ficando mais estreito. Ele quer que seus filhos e netos possam brincar no jardim. Além disso, Paten disse que o motivo para pedir a Shan para trabalhar em sua empresa era porque ele queria que ele estivesse ao seu lado. Paten diz a ele que aprova seu relacionamento com Alice. Em outro lugar, Alice, que veio até o food truck, disse a Nia que estava decepcionada com o desaparecimento desse parque. Mas de repente, Jared veio vê-la explicar o que havia acontecido com Shan. Ele disse que Shan não queria trabalhar para a empresa de seu pai porque ele se recusou a despejar o parque. Jared disse que Shan a amava o tempo todo. Depois que Alice ouviu todas as explicações de Jared, ela imediatamente foi ao parque para conhecer Shan. Depois que eles se conheceram, ela pediu desculpas a ele pelo mal-entendido. Ele respondeu que não era um problema. Ele disse que seria o chefe da empresa de seu pai de agora em diante. Então o parque foi cancelado. Depois disso, Shan começou a expressar seus sentimentos para Alice e a pediu em namoro. Ela aceitou até que o relacionamento deles estivesse em um estágio sério. O filme termina. A moral que pode ser aprendida com este filme é não amar alguém por causa de sua riqueza. A sinceridade tornará o amor mais significativo.